Voltamos agora de fato e de direito com o Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o nosso portal oficial. E também pelo YouTube. Agora, se você não quiser nenhuma dessas opções, você pode também conferir todos os vídeos, inclusive o daqui do Tribuna Livre e de outra programação local da TV Rio Branco, né? No nosso portal, oriobranco.net. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, ok? Dr. Eduardo Veloso, empresário bem-sucedido, médico, oftalmologista, suplente senador, nosso convidado especial, deputado federal agora eleito e diplomado. Seja bem-vindo. Muito boa noite. É sempre um prazer recebê-lo aqui na TV Rio Branco. Eu que agradeço, Muniz. Uma boa noite participar aqui do Tribuna Livre com duas pessoas da qual eu admiro muito, né? Os nossos deputados constituintes, Osmir Lima e Narciso Mendes. É uma honra poder participar aqui e debater um pouquinho sobre política aqui do nosso estado e do Brasil, não é? Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Fiquem à vontade aí. Eu vou fazer uma pergunta simples aqui para o nosso deputado. Pelo seguinte, você já sentiu o cheiro e o gosto do Congresso Nacional. Já passou 120 dias. E começou por cima, né? Passou 120 dias no Senado da República. Mas frequentando o tapete azul, tá? Não, mas a reunião do Congresso Nacional vai para a Câmara. Vai para o verde, né? Vai para o verde. Ele não ficou só no azul. Osmir, você que é congressista, me desculpa, só para isso. O Congresso Nacional existe quando as duas casas estão reunidas. Claro, claro. É o Congresso Nacional. E é Nacional. Presidido pelo presidente do Senado. Isso. Embora o primeiro na sucessão depois do vice, não é o presidente do Senado. Não, é o da Câmara. O Brasil tem essas coisas, né? Não, eu acho que, em princípio, essa concepção não é perfeita. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado e na sucessão presidencial vem o vice e depois o presidente da Câmara. Porque é na Câmara que o povo se faz representar. E no Senado representa os estados. Os estados, exatamente. A explicação é essa. Por isso que é bom ter dois congressistas aqui. A Câmara, porque é representante do povo brasileiro e o Senado da República é o representante dos estados brasileiros. Daí a igualdade, tanto faz São Paulo como o Acre, são 3 senadores. Exato. Mas o que você achou? Você acha que um parlamentar, ele pode sim, mesmo isoladamente, mesmo fazendo parte, embora você faça parte de uma bancada grande do União Brasil, tem 59, não é isso? 59 deputados. É a terceira maior bancada. Terceira maior bancada. Exato. Você acha que dá para influir? Você sentiu esse clima que um deputado, de forma isolada, ou mesmo compartilhando com seus líderes, dá para fazer mudanças, propor mudanças ao país? Então, é uma boa pergunta. Eu, como você mesmo falou, estou vindo do Senado, né? Eu passei 120 dias, um pouquinho a mais lá. E lá no Senado é mais individualizado, não tem essa figura do líder tão forte igual na Câmara. Na Câmara, apesar de eu não estar lá, mas nós já tivemos reuniões de bancada, o deputado ele não tem tanta liberdade e acesso direto com a mesa diretora, igual no Senado. O Senado, a conversa é de 1 a 1. Não sei por que, vocês podem até me responder, se é porque o senador ele não está amarrado diretamente com o partido, então ele pode ter voto divergente e migrar de partido a hora que ele quiser. Diferentemente da Câmara, que você tem a figura do líder, que ali em algumas pautas se faz uma votação interna e aquele líder vota pela bancada, correto? Não é assim que funciona? E no Senado não é bem assim. Então, assim, essa é a primeira mudança que eu sinto e eu ainda não vou saber te responder, porque eu ainda não tive lá, assim, atuando. Mas nós já percebemos que a liberdade realmente é um pouquinho menor com a mesa, não é tão direta
e sim mais através do líder. E você fez uma observação interessante, porque, por exemplo, Narciso, no Senado não existe a figura do senador de baixo clero. E na Câmara tem, né? Tem. Porque, na realidade, quem manda na Câmara, além da mesa, são os líderes partidários. São os líderes. No Senado, ele colocou bem, já está pegando bem um gancho. Sim. O Senado é muito pessoal. Não, a primeira pergunta que eu faria para o nosso deputado é a seguinte. Você chega para exercer um mandato em nome do povo. Você acaba de sair de exercer um mandato tampão em nome do Estado. Que essa diferença é altamente significativa. Sim. Aí eu lhe pergunto, você vai chegar numa casa que é composta por 513 iguais a você. Embora exista a panelinha dos privilegiados, que isso você vai sentir quando chegar lá. Vai fazer parte. Tu acha que ele faz parte? Vai, isso aí Ele tem essa habilidade? isso aí é jeitoso. É jeitoso. Aí a minha pergunta direta. Quais as primeiras ideias que você diz, vou defender a ferro e fogo? Boa pergunta, Narciso. As primeiras ideias que eu vou defender a ferro e fogo foi aquelas que eu externei durante a campanha, né? Diferentemente de São Paulo, o estado do Acre, ele é muito dependente de nós parlamentares, correto? Se nós formos ver a influência do governo federal aqui no nosso estado, antes do relator do orçamento ser o Márcio Bittar, nós tínhamos uma influência de 77%, 78%. Com as emendas de relator, no caso, que chamam de emenda secreta, né? Orçamento secreto. De orçamento secreto, que não tem nada de secreto, tanto é que ele foi... Está publicado no Diário Oficial. Está publicado no Diário Oficial. Mas vamos lá, isso o nosso estado passou a ser 82% ou 83% dependente. E São Paulo não chega a 7% o governo federal ter ingerência lá. Então eu acho que a expectativa do nosso povo aqui do estado do Acre é muito maior do que é o deles lá. Mesmo porque nós temos, eu acredito aqui no nosso estado, e eu acabei de visitar Marechal Thaumaturgo, várias cidades isoladas que dificilmente existe isso no Sudeste. Então, o nosso estado tem uma particularidade e isso nos torna mais de realizações, né? A política nos dá mais poder de realização quando é perante a um estado maior. Então, eu acredito sim que tem como nós diretamente, às vezes até respondendo a pergunta do Osmir, não tendo tanta entrosamento de chegada, né, Osmir, ajudar a nossa população aqui do Acre, devido ao orçamento que nós temos impositivo hoje, que é uma lei, né? Você acha que não está havendo uma interferência exagerada do Poder Judiciário, do Poder Legislativo? E essa nova bancada, que é de senadores, que renovou 1/3, né? Que os novos deputados, teve uma renovação de 50%, 50 e pouco por cento, não sei. Você acha que eles vão se impor mais? Porque o judiciário só está agindo assim em virtude do vazio deixado pelo Congresso Nacional. Quando não aprova a lei, quando não toma posição. E além disso, tem aqueles de esquerda, aqueles que fazem parte de pequenos partidos, que quando perde qualquer votação, recorre também à terceira instância do Congresso. Você acha que isso precisa mudar? Você acha que isso vai mudar? Que é o STF, né, Osmir?
Sim, Supremo Tribunal. Então, eu vou te responder até baseado em uma pesquisa do IBOP, do IPEC agora, né? IPEC. Mais de 90% dos brasileiros repudiam a atuação do STF. Mais de 90% dos brasileiros repudiam. Por que chegamos a isso? Talvez por vários fatores de erros, e aqui eu até coloco o nosso presidente, quando ele indicou o diretor da Polícia Federal, não foi isso? Isso. E o STF barrou. Ele teria que... Eu acho que ele começou a interferência. Mas, deputado, e aí foi uma série de eventos posteriores, do qual até a própria Câmara e o próprio Senado afrouxaram em algumas coisas. Deputado, até de fato, essa interpretação está correta. Porque o artigo 2º da nossa Constituição é o que os poderes são independentes, mas muito mais importante do que a independência dos nossos poderes é a convivência harmônica. Você acaba de citar o exemplo, e aqui eu não estou fazendo isso em defesa de ninguém. Tenho minhas dúvidas, vamos lá. Você tem suas dúvidas também? Tem. Toda vez que tu levanta não vou defesa de ninguém, realmente é defesa. Michel Temer indicou a filha de Roberto Gesso para o Ministério do Trabalho. Foi. E a ministra, aquela mineira, a magrinha... Carmen Lúcia, não? Carmen Lúcia impediu a posse. Mas o primeiro caso havido desta natureza no Congresso foi quando Dilma Rousseff tinha perdido as condições políticas de governabilidade. Ela não chegou a nomear o Lula para ministro-chefe do Gabinete Civil e Gilmar Mendes impediu. Quer dizer, então, esse caso, esse exemplo que você acaba de dar, não é o primeiro da história. Não, ele não deu como primeiro, não. Senhor. Ele deu como fato. Foi um fato. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Primeiro, nós temos uma Constituição que, por força dos demagogos que existia na Constituinte, fez uma Constituição com mais de 1000 dispositivos. Mais de 1000 dispositivos. E isto levou a ter dispositivo que contradiz um outro, e como direito fundamental, que é o caso do inciso 9º e o inciso 10º do artigo 5º. Mas de novo essa discussão aqui? Hein? De novo essa discussão aqui? Não, é porque a Constituição... Não há conflito entre o 9º e o 10º. Nós já discutimos isso no programa anterior. Mas é interpretativo, ele cabe interpretação também. Não cabe. Não, olha, eu quero... É porque o Osmir... Não cabe nenhuma. O problema do Narciso é que ele é contra a Constituição. Aí inventa a história. O problema do Osmir... Eu tenho 3 ou 4 opiniões divergentes. Quando uma me falha, eu vou para a segunda. Vamos fazer o seguinte. O Osmir começa com a opinião, verifica que a opinião está errada e continua com ela. Não, essa não tem diferença. Isso não tá. Por quê? Explica para o Veloso, que é o entrevistado, qual é o Faça uma conflito. pergunta, faça uma pergunta aí. Hoje mesmo, eu li um artigo do Estado de São Paulo, do jurista falando que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. E Osmir entende que a liberdade de expressão é um direito absoluto. A liberdade de expressão, a liberdade, a sua liberdade, é você que tem que vigiar. Sabe para quê? Para que você não invada a minha liberdade. Na hora que você invade a liberdade dele, de onde você opinar, tem meios legais para os meios legais de coibir os abusos. E ele não entende isso. Esse é o problema. Ele não entende isso. Mas é através da justiça. Claro, através da justiça. No processo legal. Se amanhã
faça isso ou deixe de fazer isso. Isso, Não é assim? se amanhã eu digo, Muniz, você é um ladrão. A Muniz vai à justiça, mas o direito de chamar de ladrão eu tenho. Claro. É ninguém, isso. Ninguém tira de você Ninguém tira o acabou. direito. Acabou. Ninguém Agora, tira. ele que me processe. Sim. Agora, essa discussão nós já estamos vendo. É a terceira vez que vem. Uma pergunta aí para o nosso entrevistado. Uma pergunta, doutor Narciso. Osmir, vocês são os perguntadores. Não, é a vez dele, ele fica. Doutor Narciso, Não, com a palavra. é porque eu insisto, é um direito constitucional, sagrado, o direito de liberdade de opinião. Notadamente parlamentar. Mas é um direito de igual peso e valor, é o direito à sua honra. Então eu não posso usar o meu direito de liberdade para lhe difamar, para lhe Pode, caluniar. Narciso. Agora ele que Não, vai te não processar. A Constituição Federal deixa bem claro, o artigo penal. Exatamente Pronto. isso. É assim. Assegurando o direito Isso. de resposta lá na Constituição. Osmir, Ora. Osmir, quando Eumar Galvão, nosso querido e saudoso em vida, porque ele ainda está vivo, era ministro do Supremo Tribunal Federal, eu fui visitá-lo e ele foi me mostrar processos que estava há 100 anos nos arquivos do Supremo Tribunal, justamente de alguém que reclamava pelo direito à honra e ele não era respondido. Quer dizer, e nessa campanha, Sim, mas- quantas vezes nessa última campanha, eu não faço isso. O presidente Bolsonaro foi chamado de genocida. Ele que processasse. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Narciso, senão ficamos faça nós aí. dois aqui com Se vocês quiserem fazer, e o eu vou fazer uma. entrevistado. Vocês, deputado, desde a diplomação, não é desde a posse, desde a diplomação, vocês são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Quase que é bem claro. No exercício do mandato. Após a diplomação está dito na Constituição. Mas no exercício do mandato. O exercício do mandato, aqui ele está no 24 horas exercício por do dia. mandato. 24 horas por dia. Lá no exercício do mandato não é tribuna não, cara. Não é tribuna Essa aí não. vai para o vereador, só vereador só na tribuna. Hã? Vereador só na tribuna. Em Não, alguns o mandato, municípios. ele exerce Claro. o mandato em todo canto. 24 horas em todo por lugar. dia. É 24 horas. Já cercearam o direito de parlamentar expressar sua opinião. Isso não precisa ser dado um basta? Com certeza. Boa pergunta. Está escrito na Constituição, não Está está? escrito. Então não era nem para... Se ficar discutindo isso. Está discutindo. Isso virou uma sucessão de ocorrências, até mesmo de pessoas que têm até as suas redes sociais caçadas. Isso. E muitas das vezes a pessoa não tem nem acesso ao porquê. E ela acha, a pessoa começa a achar. Vocês falaram aí que o Narciso falou da Constituinte, que tem muitas leis, não é isso, Narciso? Muitos artigos. Muitos incisos. artigos. O Brasil, ele tem várias diferenças de estados. Vamos dizer que ele seja tipo um continente, né? Um continente do qual as tradições daqui são muito diferentes com a do Sul. Sim. Então nós teríamos que ter uma Constituição federativa menor e talvez ampliarmos o poder do Estado? O que vocês acham disso? Igual os Estados Unidos. Isso. Os Estados Unidos, Claro, isso. tem uma Constituição com 7 artigos Com 7 princípios. que vale para a federação e cada estado, inclusive, tem a sua própria legislação eleitoral. Eu falo isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais defendo é a valorização do nosso serviço. Aqui no Brasil, nós valorizamos um celular, valorizamos um carro, um automóvel, mas eu não valorizo o trabalho de um repórter, a gente não valoriza um trabalho. Não estou dizendo que não sou eu que valorizo. Nós nos criamos assim.
a valorização de um pedreiro. A gente, às vezes, divide um celular de 12 vezes, eu tenho certeza que todos nós que estamos assistindo dividem o celular. Mas na hora de pagar uma babá para cuidar do filho, para sair de casa para um jantar, mas na hora de pagar uma diária para alguém, dá uma pão-duragem, ainda fica pedindo desconto em 50, 60 reais. É isso que nós estamos vivendo. Porque nos impuseram que o que tem valor são os objetos. Se nós formos ver países desenvolvidos, o que tem valor lá são as pessoas, o que nós fazemos. Verdade. Doutor, o senhor faz parte do União Brasil, a terceira maior bancada. Perde para o PL, 99. E a federação. Isso, a federação PT, PCdoB, os partidos de esquerda. A pergunta é a seguinte: a maioria já deixou bem claro que vai fazer oposição ao Lula, mas a minoria é Lula já está tudo certinho. Tem uns que estão ali em cima do muro dizendo que vão fazer uma atuação independente. Não acreditamos muito nisso. O senhor faz parte de qual grupo? O senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai ao intervalo comercial e volta em 2 minutos e meio e você não precisa mudar de canal. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o-Rio Branco, ok? Se você ligou o seu televisor agora ou mudou de canal, no canal 8.1, nós estamos aqui desde o início do programa a conversar com o nosso convidado especial, Dr. Eduardo Veloso, deputado federal eleito e diplomado, senador também, suplente senador até o dia 31 de janeiro. Doutor, respondendo a pergunta feita na virada do bloco, o senhor é da maioria que vai fazer oposição ou da minoria que vai embarcar com o governo Lula? Ou vai ficar ali entre aqueles chamados independentes? Perfeito. Muniz, aqui no Brasil foi eleito, né, para presidente, um governo do qual é da esquerda, e eu me elegi com pautas de conservador, né, do qual não condiz muito com o governo. Então, a princípio, nós seremos um parlamentar que iremos defender aquilo que nós acreditamos. Entendi. E se em algum momento estiver votação que seja, ao meu ver, né, aquilo que nós representamos politicamente favorável à população, eu tenho que votar a favor. Sim. Eu acho que essa é a grande diferença Sim. de quem é esquerda e quem é direita. A direita, uma minoria só tem coragem de votar contra uma pauta que ela seja boa para a população. A esquerda não importa qual seja a pauta, ela é sempre contra. Vocês discordam do que eu estou falando? Não. Se é uma pauta que não é apresentada por eles, Isso. e uma pauta que não tem nada a ver com a política deles, eles vai dizer que independente que faça o bem para a população. Sim, eles Tanto é que eles foram contra a Constituição. A responsabilidade fiscal. Contra a responsabilidade fiscal. Uma série de medidas que serviam para o Brasil, só porque foram apresentadas pelo governo que não é deles, eles votam contra. Isso é a esquerda é assim no mundo todo, infelizmente. E eu acho que vocês... Pois não, Marcelo? Meu deputado... Você não pegou o livro aí? Já pegou o livro, já... E os seus clientes vão gostar do senhor ir para Brasília? O senhor consultou a eles ou... É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Clientes pacientes. Então... Eles vão ficar órfãos do médico dele? Inclusive, eu já fui seu cliente. Sim. Os meus também? Eu ia agora para fazer, até para fazer. Estou precisando, eu ia com ele, mas talvez eu vá lá em Brasília, ele vai ter que me atender. Fui paciente do pai dele, agora dele. É assim, Narciso, essa é uma boa pergunta. Eu não vou me afastar definitivamente, porque até isso pode, né? Mas, ao longo desses anos, eu me preparei para isso. Então, a clínica, ela cresceu. Nós formamos especialistas tão bons quanto
eu acredito que eu seja, e acredito que eles até melhor. Então, nenhum cliente nosso vai ficar órfão. Eles sempre terão um atendimento de qualidade daquilo que nós prezamos para os nossos clientes e nós prezamos também para a população do Acre. Por isso que eu estou na política, para que a gente possa, de alguma forma, poder impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. Eu sempre tive esse sonho. Eu sempre tive esse desafio de fazer políticas do qual eu possa levar de uma forma de qualidade a população. E a gente começa fazendo aquilo que nós sabemos fazer. Então, se vocês não sabem, no Brasil, nós temos o maior serviço de telemedicina do Brasil. Nós temos mais hoje de 13.500 atendimentos feitos por telemedicina. Ninguém no Brasil tem isso. E foi desenvolvido por nós. Qual é o meu sonho com isso? Levar atendimento. Eu comecei querendo levar atendimento para a maioria dos municípios aqui. E aí, quando eu cheguei a 6 municípios, através de um projeto chamado Projeto Coruja, eu vi que eu não ia dar mais conta. Então, abrimos a residência médica, nos capacitamos, estamos criando profissionais de excelência para isso. E através da telemedicina, agora eu já tenho um sonho diferente. Não para 6 municípios agora do estado do Acre. Eu quero levar para todos continuadamente. Porque o pessoal do interior, ele vive muito de itinerante. Sim. E o itinerante... Nem sempre chega lá em tempo. Não é nem que chega em tempo. A gente só tem condição de atender aqueles que estão... assim, praticamente muito grave. irreversível. Então, Quase assim, cego. Quase cego. E se essa política der certo aqui em nosso estado, eu conseguir levar atendimento 24 horas por telemedicina na área de hospital, meu sonho é levar para o Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim, nós temos que pensar no geral. E é isso que eu quero para a nossa população. Olha, você vai representando um estado pobre da Federação Brasileira. Aliás, os estados mais pobres do Brasil estão no Nordeste e no Norte. Certo. O Acre é o segundo mais pobre do Brasil. Então. E está assumindo um governo preservacionista. Um governo que tem um viés mais preservacionista. Eu sou um desenvolvimentista. Eu prefiro o desenvolvimento. Depois a gente vai acomodando a preservação. Essa história de desenvolvimento sustentável, eu estou com 40 anos ouvindo isso, Narciso. Eu não vejo sair da prática. Como é que você vê essa questão de desenvolver a Amazônia sem querer tirar uma árvorezinha? Que tecnologia vai ser essa? Como você vê a forma como podemos desenvolver esse estado? Então, enquanto eu estava senador, boa pergunta, Osmir. Enquanto eu estava senador, a Alemanha, devido à guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, ela ligou as usinas a carvão. Imagina se isso fosse aqui no Brasil. Os Estados Unidos, para eles terem comida, eles autorizaram o desmatamento das suas reservas. Tem um nomezinho, aquele que é bem na beira dos rios e igarapés, a plantar ali. Imagina se isso fosse aqui no Brasil. E ninguém falou nada. Eles chamam de matas ciliares, né? Lá está autorizado plantar. Lá. Tá certo? Eles estão errados? Por que ninguém está falando nada? E aqui no Brasil? Então, assim, nada vem mudando drasticamente. Mas eu acho que aqui no Acre nós poderíamos fazer uma política, pelo menos, de troca. O que seria a troca? Quais são as terras mais cultiváveis aqui do nosso estado do Acre? É de Sena Madureira a Assis Brasil. Vocês concordam comigo? Devido ao solo, ao tipo de solo. Existe um zoneamento, inclusive. Sim. E essas áreas são as que mais têm reserva. Por que nós, se reserva, por que nós não trocamos essas terras que podem ser cultiváveis, que nós temos aqueles 20% que são legalmente, que podem ser abertos, por locais mais distantes? Por que na beira da estrada essas reservas? Quando você tem muito ramal, igual nós temos aqui nos nossos municípios,
entre 1.500, a média dos ramais aqui, 1.500 quilômetros. Nós não vamos dar conta nunca. O Estado tem que levar segurança, o Estado tem que levar saúde, o Estado tem que levar educação. Como é que leva? Ele não leva. E na nossa, às vezes temos reserva na beira da estrada, onde já temos a luz, já temos a escola mais perto, temos uma segurança mais fácil. Vocês não concordam que se a gente fizer uma política de troca só das terras, nós teríamos mais terras produtivas aqui no nosso estado, com facilidade de produção? Deputado, eu tenho séria dificuldade para conceber ideologicamente uma pessoa de esquerda e de direita. Até porque esta palhaçada surgiu na Revolução Francesa, quando os gerondinos ficavam à direita e os jacobinos à esquerda. Aqui, quando eu fui deputado estadual, tinha 16 deputados do PMDB e 8 do PP, que era meu partido. Nós 8 ficávamos num canto e os 16 ficavam no outro. O que está acontecendo no nosso país em relação à nossa Amazônia, que é a maior fonte de recursos, dos dois principais recursos naturais da humanidade, floresta e água doce. Nós possuímos 20% da água doce do mundo, está aqui no Brasil. Perfeito. A floresta amazônica cabe toda a Europa dentro dela. O grande nosso problema é que ao tempo em que a Europa se desenvolvia sem nenhuma restrição de natureza ambiental, nós ficamos aqui parados. E agora que a ameaça climática é verdadeira, é real, aí estão querendo que nós mantenhamos a nossa floresta amazônica do jeito que ela está aí, que eu sou contra, em princípio eu sou contra, desde que os países que se desenvolveram banquem. Pronto, sou dessa mesma política. Pague. Mas é direto para o homem do campo que está lá. Exatamente. Não para governo. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, que na Amazônia, Portugal, a nossa pátria mãe, tem 22 milhões de habitantes. Na nossa Amazônia mora 30 milhões de habitantes. Quer dizer, a nossa Amazônia, em número de pessoas, é maior do que no Portugal. Então, nós temos que encontrar o meio termo para que o homem da Amazônia possa viver com bem-estar social e preservando no que puder as nossas florestas. E como está aí, doutor? O senhor acha possível acontecer isso? Desde que tenha política, isso aí é uma política presidencial de forma bem clara e correta, mas com a valorização chegando para aquela pessoa que está lá. Agora, eu discordo em uma parte só. Eu não acredito muito nas previsões climáticas. Eles fazem previsões de 100, 200 anos, eu acho que é quando a gente morreu, para ninguém questionar. Não. Eu não acredito muito nessas previsões. Eu acho que o mundo, ele vive um ciclo. Independente muito do que for feito aqui, ele vai acontecer. O que nós mudamos, eu acredito, é a nossa macro e micro região aqui. Sim. Nós não vamos interferir no outro lado do planeta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós mudamos o microclima de onde nós vivemos. Agora, isso dizer que está aquecendo ou não o mundo, ninguém... As previsões que se fazem para 15 dias do clima, ninguém acerta quase. Em parte, o senhor tem razão. As previsões que fizeram sobre o aquecimento global não... E eu acrescentaria mais uma coisa. Eu acrescentaria... Tem gente que contradiz tudo que fala e mostra outra teoria. Então, assim,
eu não acho que tenha uma base científica sólida para discutirmos isso, se é certo ou não. Não, tem os que são a favor, que diz que isso vai ocorrer, e tem os cientistas que dizem que isso não vai acontecer nada. Há uma discussão científica sobre isso. Agora eu digo o seguinte, os maiores poluidores do clima não somos nós. Estados Unidos e China. Sim. Estados Unidos, China e outros países que poluem muito mais do que nós. Eles que teriam que pagar se querem a floresta preservada, concordo, mas pagar chegando para o homem do campo direto. Aí o homem do campo que pague seus impostos. Vamos inverter, porque o governo o dinheiro às vezes que vem para ONGs, vem para instituições que não chegam lá. Essas ONGs, a grande maioria, não estou generalizando, a grande maioria é uma picaretagem desenfreada. A maioria é verdade. A verdade é essa. Agora, não estou generalizando, eu volto a dizer. Meu deputado, o nosso estado tem 13% a 14%, talvez. 15%. Não chega a 15%. Não. Eu acho que não chega, não. Não chega a 15%. De área desmatada, incluindo os núcleos. Estrada, cidade. Isso. Incluindo tudo. Incluindo tudo. Espelho d'água, tudo. Então, qual é o sentido disso? Uma floresta intacta para francês ver. Ah, não, nós vamos ganhar dinheiro com crédito de carbono. Da última vez nós falamos sobre isso. Crédito de carbono é até uma boa ideia. A ideia é boa. Mas, por enquanto, em termos de recursos... É o que o Narciso falou, eu acho que pagaria direto para a pessoa. É insignificante, Narciso. É como aquele negócio, não, nós perdemos o fundo da Amazônia. Quanto é o fundo da Amazônia? Miseravelmente nada. 100 milhões? Nada. Isso representa nada para um Estado? Se nós somos o pulmão do mundo, então estão pagando muito barato para nós mantermos esse pulmão. Essa aí eu concordo. Com certeza. Agora, que eu acho que o que deveria ser feito, aí sim, até com compartilhamento da ONU, um zoneamento agroecológico da região amazônica. Mas foi feito. E nesse zoneamento se diga, aqui pode... Mas foi feito, não tem nada a ver mais. O Acre já tem um zoneamento agroecológico, econômico e social. Quase todos os estados da Amazônia já fizeram isso. Você pede lá no governo, tem tudo. Aqui não pode tocar, porque se tocar vira praia. E lá no município de Manso Lima tem uma região que é só areia. Essa aqui é a terra agricultável. Essa aqui é uma terra boa para pecuária. A gente e assim tem muita vai. terra até alagada, né? Na Amazônia. Então, e já existe esse zoneamento que o governo gastou dinheiro com isso. Agora, como é uma coisa que de repente pode incentivar o desmatamento, Narciso, aí eles jogam para escanteio e os governos não utilizam. Eu acho que é uma bandeira que você deveria levantar lá, apenas uma sugestão. Vamos ver agora, depois do intervalo comercial, ele vai dizer se concorda ou não com a sua sugestão. Exatamente. E você não precisa mudar de canal. Continue com a gente. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, nós estamos aqui a conversar com o Dr. Eduardo Veloso, médico oftalmologista, empresário, deputado federal eleito e diplomado. Registramos aqui a presença da doutora Rejane, proprietária da Hemocard, uma empresa de referência no ramo de saúde, sobretudo que cuida do seu coração, e também do Cássio. É isso, Cássio? Sejam bem-vindos. Obrigado. Osmir, rapidinho, a sua sugestão que foi feita na virada do bloco. Iria assumir essa bandeira entre como preservar a Amazônia desenvolvendo. Isso. Osmir, eu vou te responder. Há mais ou menos, meu pai chegou aqui no Acre em 1973. No ano que eu cheguei.
Antes da Copa da Alemanha. Muitos de vocês vieram para cá porque Rio Branco era mais desenvolvido que Porto Velho. Concorda? Sim, concordo. E o que aconteceu lá em Porto Velho que hoje a pecuária ela é mais desenvolvida, a agricultura lá está tomando conta do estado. O estado de Rondônia, se eu não estou enganado, tem entre 33% a 34% de área aberta, igual você falou, aqui do Acre que está em 14%, né? Por cento, mais ou menos. O que isso demonstra? Se Rondônia cresceu produzindo, o Acre não pode ir nesse mesmo caminho? E olha que assim, nós hoje fazemos fronteira direta com o Peru e com a Bolívia, certo? E eu acredito que o desenvolvimento do Acre passa por uma mudança talvez de escoamento nacional. Se nós formos pegar no mapa de Rondonópolis, que está meio central no Brasil, até o Porto de Santos, é a mesma distância de Rondonópolis ao Porto de Calhau, se existisse a nossa BR aqui, boa, passando por Mâncio Lima e como é que chama a outra cidadezinha lá do lado, que liga para o Peru, a saída de Cruzeiro do Sul, para Pucallpa. Para Pucallpa. Imagina se essa estrada saísse. Porque dificilmente o que nós produzirmos aqui, nós vamos conseguir competir com Rondônia no preço. Concordam comigo? Sim. Por quê? Porque lá tem rio que pode escoar, nós não temos. Lá tem hoje já se criou uma relação até de escoamento de grãos por uma parte fluvial, de outros produtos rodoviários, e parte disso passaria por aqui. Estamos fazendo um estudo para saber qual seria o impacto dessa estrada, diretamente com estados. Isso, a princípio, impacta diretamente pela parte rodoviária de 8 a 12 estados do Brasil. Por quê? Porque se o escoamento do Brasil vai por Santos, ele tem que dar a volta e passar no Canal do Panamá, que é caro para passar lá. Parece. A logística por aqui, economiza de 5 a 6 dias e é direto. Será que essa não é a saída econômica para o nosso estado? E aqui eu pergunto para vocês, são mais experientes do que eu. Então o senhor acha que quem é contra essa estrada é contra o Acre, é contra o nosso progresso? Eu acredito, eu nunca vi uma estrada em lugar nenhum prejudicar nada. Deputado, primeiro você é médico? Sou médico. Logicamente, tudo que você aprendeu teve como origem a ciência, correto? Correto. E eu até tento contribuir para ela também com a ciência. Então, o grande problema que eu acho que o nosso país e o mundo está enfrentando, aí eu gostaria que você, que agora acabou de ler a capa desse livro, Como as democracias morrem. Como as democracias morrem, eu gostaria que você, quando chegasse em Brasília, não tem aqui no Acre esse livro, você comprasse esse livro e lesse, para você entender que tais democracias do mundo estão morrendo. Só que nós não temos outro regime para estar no seu lugar. Nós não temos. Xuxa já dizia que a democracia era imperfeita, mas ainda era o melhor dos regimes que existia. Então, em vez de nós melhorarmos a nossa democracia está perdendo em qualidade. Eu ontem mesmo assisti um pronunciamento numa concessão pública na Rádio Jorge Limpam, de um elemento coronel do Exército reformado, dizendo que o Lula ainda não pode tomar posse, porque ainda falta
14 dias, nesses 14 dias, muita coisa pode acontecer. Quer dizer, quando você escuta uma babaquice dessa, esse sujeito não pode merecer crédito. O que nós temos que fazer é melhorar a educação pública do nosso povo. Hoje mesmo saiu o resultado do PISA mundial. Os estudantes do Brasil foram os mais atrasados do mundo em matemática. Que eu acho que é a base de muita coisa. É a base de tudo. Até mesmo faz tempo que nós não temos educação, nós temos instrumentalização. E não é por Mesmo falta de hipotética. recurso, não. Não, ei? Nesse Aqui no quesito Brasil, aí, nós não. estamos bem à frente de todos os países da Europa. A democracia tem Investimento. tanta discussão, porque se nós formos levar para o papel, se a democracia é aquele que todo mundo tem que votar toda hora, às vezes a democracia é cega e nos levariam a uma falência, concorda? Por isso que ele falou, as pessoas às vezes não têm o discernimento de saber o que é melhor para elas. Concorda comigo? Concordo. Por isso que às vezes a democracia, nesse ímpeto, ela talvez não seja, às vezes, o melhor mecanismo. Mas hoje é o que tem de melhor, né? O que você falou. Mas E aí está morrendo, né? Aí, deputado, Morrendo? não, eu não acredito nessa morte anunciada, embora com todo respeito, ele está dando com... Mas a democracia no mundo... Não. Esses A dois democracia são no os dois mundo- maiores. Esse livro é o maior best-seller mundial. Isso aí, Narciso. É o maior Eu best-seller respeito mundial. sua opinião e a dos escritores. Então pronto. Mas a democracia não está morrendo no mundo. Não estão morrendo no mundo. Ao contrário, tende a Estão aprimorando, estão estão aprimorando, se aprimorando. se reforçando. No Brasil mesmo, nós tivemos agora, Sim. depois da Constituição de 88, que o Narciso tanto fala, nós tivemos as instituições mais fortalecidas. Nós já tivemos 2 impeachment, agora uma Isso é crise democracia, danada isso é com democracia, isso Bolsonaro, é democracia. ameaças e tudo, mas, no entanto, as instituições estão sólidas. Sim. O que nós estamos procurando hoje? É fazer uma reforma do sistema eleitoral, do sistema partidário, das instituições que precisam ser reformadas, para aprimorar cada vez mais. Porque não há. Se dissesse assim, esses caras dissessem aqui, não, mas tem um modelo tal que substituiria bem a democracia, eu até poderia acreditar nisso aí, entende? Mas ninguém tem outro modelo. O modelo é o que é a democracia, o poder do povo pelo povo. Agora, tem uma coisa do que você falou. O grande problema nosso, e assim dos países empobrecidos no mundo, é que muitas vezes o eleitor fala pelo estômago e não pela razão, e não pelo aquilo que é bom para o país, para o seu município, para o seu estado. Ele fala pela fome, pela necessidade que ele tem de comer. E aí é complicado. Talvez por isso, Osmir, a nossa democracia seja um pouco diferente da dos Estados Unidos. Ela não tem diretamente, né? Sim, pode ser. Talvez Agora, seja isso. eu, com todo o O voto respeito não que é eu direto. tenho, Então, se a gente, falando sobre isso, começamos falando que o Brasil é bem amplo em território, então, por que não, nessas futuras reformas, pelo menos para presidente, poder passar aqui no Acre, porque presidente não passa aqui, que o Acre tenha 3 votos e São Paulo 15, e dali a gente, por região, pega um voto fazer tipos de delegacias nos Estados Isso, Unidos. com Então, registro. o presidente da República teria obrigação. de passar por aqui e nos escutar. Porque hoje, presidente, para ser eleito, ele não precisa do Acre. Concordam comigo? Concordo, e mais que 0,4%. concordar, mais do que concordar, eu vou sugerir Mas, que você faça uma emenda para que se assemelhe à eleição americana com delegados. A população vota, escolhe livremente. Mas o número de delegados, porque aí você dá mais poder aos estados menores. Até mesmo aquela população mais isolada, ela tem mais poder. Obriga o presidente, o candidato a presidente, vir se conhecer a comprometer. realidade, conhecer a realidade. Isso. Mas é uma emenda que você deve fazer. Se você me quiser, eu vou lhe ajudar a fazer essa emenda.
Pronto. Emenda constitucional, Não, uma PEC, olha. proposta. Só pode emenda Porque constitucional. o presidente passaria a conhecer melhor o Brasil. Claro. Eu tenho muita dificuldade de concordar com o Osmir, mas vou concordar com ele, abrir exceção. Nós viemos de Na realidade, coisas diferentes. Na realidade, Era de partidos não é diferentes. tanto por completamente, essa totalmente. diferença, que se você pegar o mapa dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos não é eleito diretamente, não. 271 elementos definem a eleição do presidente da República. Mas aqueles elementos têm que ir de acordo com o que o povo Sim, foi. exatamente. Então, é onde eu vou chegar, direto. ao que o Osmir sugeriu. E eu ainda vou muito mais longe. Eu acho que, além da haver a delegação para quem tem noção do que é política, é outra defesa que até eu já ouvi o Osmir fazendo, é que o voto deveria ser distrital. Sim. Se você fosse candidato a deputado federal pelo distrito de Rio Branco, você não precisaria ir lá para Taumaturgo, que você acabou de dizer que foi lá, que você lá não conhece ninguém, ninguém te conhece, a sua ida lá não gerou compromisso com ele, nem coisa nenhuma. Enquanto você, eleito pelo distrito, você tem compromisso com aquele distrito. E você passa, no seu conjunto, a ter o mesmo peso que tem um deputado lá de São Paulo. E eu faço só uma ressalva nisso aí para o pessoal que está assistindo entender. O distrital, no caso de Rio Branco, que tem praticamente a metade da população, Teria 4 deputados teria federais. 4 distritos. Seria dividido em 4 distritos. Juntaria pelas regionais, né? Tipo, Sena, Santa Rosa, Ali dá- Joy ali é um Itarauacá. distrito. É um Um distrito. distrito. Aí, Juruá Cruzeiro, todo, outro distrito. E o Marechal Alto Acre, Taubaté. Um ou 2 distritos. Isso. O Então Alto seriam Acre, os 4 distritos aqui, né? Isso. O Alto Acre. Eduardo, se, Seria interessante estudar isso aí quando também. Roraima, Que tem 15 municípios, se eu não estou enganado. quando Roraima. Roraima foi elevada à condição de Estado, se elegeram 7 paulistas que não conhecia nem, que nunca tinham ido Foram para lá São se Paulo. eleger. Chegaram lá com dinheiro, Ganharam a eleição. comprou um vereador aqui, outro ali, outro acolá, outro acolá. Então, e no voto distrital, o elemento vota no candidato. Ele conhece. Porque que o voto mais legítimo que existe nas nossas eleições É o vereador. do vereador. É o vereador lá no A Congresso. legitimidade do voto do vereador é 10.000 vezes maior do que a do deputado estadual, do deputado federal. Mas do vamos senador. ouvir, Narciso. Você acha que essas ideias são boas para apresentar? Eu acredito que são boas. Eu não sei se é o momento, né? Eu acho que o Brasil passa por um momento de E você de também reflexão. não sabe se o chefe do seu partido... Não, Vai ainda abraçar essa não, causa. não. Né? Você O sabe que é líder. assim, Osmir. Não, eu digo, mas independe do chefe concordar ou não para apresentar a emenda, não precisa. Ao contrário, ele apresenta a emenda e vai pedir apoio à Claro. bancada. A bancada. Estamos chegando ao final do programa. Osmir, suas considerações finais. Não, foi um prazer enorme ter aqui comigo esse nosso deputado. Eu acho que ele foi acertada a eleição dele. Eu estou falando aqui como um acriano, viu? Acrianista ainda. Acertadíssima a sua eleição. Você e seu pai têm prestado relevante serviço ao Acre, né? Quer na área da medicina, quer na área do próprio desenvolvimento do Estado. E eu tenho certeza que você hoje, que é mais acriano do que qualquer outra coisa, Eu sou acriano mesmo. você também já nasceu aqui? Nascido aqui. Aí, uma boa surpresa. Você vai, conhecendo a nossa realidade, você vai fazer aquilo que todos nós esperamos. Eu desejo sucesso para você e aqui nós ficamos às suas ordens. Não é, Narciso? Quando vier aqui, quiser apresentar algumas dessas ideias que nós colocamos, ou outras que você tem, você volta aqui para explicar à população o que é que você está apresentando em mente, o que está lá. Eu acho que a TV fica aberta aí, o Narciso pode depois confirmar. Não, eu Acabou de falar um deputado distrital e um deputado distrital misto agora vai falar. O Veloso sabe
da amizade que une ele aos meus filhos, sobretudo ao Narcisinho. Eu nunca perguntei ao Narcisinho em que ele votou, porque nunca perguntei quando eu era candidato se ele ia votar em mim. Duvido que um eleitor, nos tantos anos de vida que eu tive, que diga que recebeu um favor meu em troca do voto dele. Mas, de vez em quando, nas conversas de família, que a gente todos sabe da minha casa, se o Narcisinho não votou em você, pelo menos namorava com a sua candidata. Obrigado. Não, isso eu estou dizendo aqui. Se você perguntar em quem eu votei, eu vou dizer, o voto é secreto. Mas, quero dizer que a TV Rio Branco, como o Osmir acabou de dizer, e dizer com autoridade, espera que, quando você começar a produzir seu trabalho lá em Brasília, não deixe que as suas ações fiquem circunscritas ao plenário da Câmara. Você está aqui, essa televisão estará à disposição para você prestar conta dos seus serviços políticos. E eu, particularmente, acho que você fez melhorar a qualidade dos nossos políticos. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. O senhor já demonstrou a sua competência enquanto profissional liberal, enquanto médico, oftalmologista, também como empresário e legislador. O senhor deu um show no Senado em 120 dias. Não tenho dúvida que o senhor vai ser um deputado, um excelente deputado. Suas considerações finais, e foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero ver o desenvolvimento do nosso Estado, assim como aquilo que nós falamos, a valorização da ocupação das pessoas. Nós temos que ter, se eu sair do Congresso, deixando uma semente que nós temos que valorizar ao longo de 10, 15 anos, esse abismo salarial que existe entre o ministro, que é o maior salário que tem, de 45, 46 mil reais, para um trabalhador que é 1.200 e poucos reais, dá mais de 30 vezes, se nós levarmos em conta em país desenvolvido, isso é no máximo de 8 a 10 vezes. Tem um erro, algo está errado. E se nós valorizarmos a base, esse dinheiro vai ser gasto. Eu nunca vi ninguém ganhar 5, 6 mil reais e não melhorar de vida. Querer juntar dinheiro é difícil isso. A pessoa quer viver melhor, ela tem que ter esse direito de viver melhor. É isso que eu sonho aqui para o nosso Estado e para o Brasil. Se eu puder contribuir nesse sentido, eu já estou feliz. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição e, se Deus quiser, estou de portas abertas para receber uma visita de vocês lá no gabinete em Brasília. Viu? Vocês não passaram lá como senador, mas não, agora... eu quero que você receba uma visita minha quando você estiver aqui, para olhar meus olhos, porque... Está confirmado. Obrigado, Júnior. A idade já parece estar me castigando, hein? O velhinho aí está precisando de uma proteção. Nosso diretor Márcio Nunes hoje enxerga bem melhor. Em HD. HD, né? Graças HD. às suas mãos, aí, o seu conhecimento, a sua competência. Um abraço, doutor. Foi um prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu. A gente fica por aqui. Volta, se Deus quiser, na próxima semana. Tenham todos uma ótima noite, né? Final de noite. E que Deus nos abençoe, né? Em mais uma semana abençoada. Boa noite.